Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vamos resolver alguns exercícios de notação científica. É bem simples, mas eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Vamos lá. Coloque os números a seguir em notação científica, se necessário, mantenha apenas duas casas decimais. Vamos lá. A condição de notação científica é um número, que estiver em notação científica, ele tem que estar compreendido entre 1 e 10. Só que não pode ser 10, então tem que ser menor que 10 e o que? Ser maior que 1 ou igual a 1. Então, o número deve estar entre 1 e 10, certinho? Pensando nisso, vamos lá. O 45, o 0,0045 não está entre 1 e 10, né? Mas para ficar, eu coloco a vírgula aqui, ó. Olha que legal. Então, vai ficar assim, ó. 4,5 vezes 10. Dá uma olhadinha aqui, pessoal, ó. Quantas casinhas eu tenho entre a vírgula antiga, ó, e a nova vírgula? Eu tenho uma casinha, duas casinhas, três casinhas, quatro casinhas. Eu coloco 4 no expoente, mas foi 0, coloco menos. Então, 4,5 vezes 10 é menos 4. Vamos para esse daqui, ó. Como vai ficar esse daqui? Pessoal, o número tem que estar compreendido entre 1 e 10, né? Não pode ser 10, mas compreendido entre 1 e 10. Então, vai ficar 2,3. 2,3 está entre 1 e 10. Então, fica assim, 2,3 vezes 10. Vezes 10 a quanto, pessoal? Vamos ver quantas casinhas após a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a décima positiva aqui, porque não é 0, tá? E esse outro aqui? Esse outro aqui, vocês perceberam que não tem 0, não tem problema. Ó, tem que estar compreendido entre 1 e 10, continua o mesmo raciocínio, só que ele pediu uma aproximaçãozinha, né? Então, vai ficar assim, ó. 1,23, eu já vou parar por aqui, ó, vezes 10. A quantas casinhas após a vírgula? 1, 2, 3, 4, 5. A 5. Perfeito? Ou a quinta, né? Vamos para o outro. Olha aqui, pessoal, é 0, então o expoente já vai ser negativo, certo? Então vai ficar assim, ó. Tem que estar o número compreendido entre 1 e 10, então vai ser o 9, né? 9,23. Então vai ficar assim, ó. 9,23 vezes 10. Vamos contar as casinhas da vírgula antiga, ó, vírgula antiga, para a nova vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. 10 a quinta, menos 5, porque era 0, né? Bem simples, pessoal, sem segredo algum. Vamos para o próximo? Temos mais alguns aqui, um pouquinho mais trabalhosos, mas nós vamos tirar de letra. Ó. Resolva as operações apresentando a resposta final em notação científica. Se necessário, apresente duas casas decimais. Para resolver isso, pessoal, vamos transformar em notação, fica mais bonitinho, né? Ó, vamos transformar esse número em notação, vai ficar 2,8, certo? Então, vai ficar assim, 2,8 vezes 10 a quanto? Ó, é negativo o expoente, porque é 0, Quantas casinhas da vírgula antiga para a nova vírgula? 1, 2, 3, 4, a menos 4. Mas, olha o outro aqui, ó. Eu tenho a vírgula aqui, né, ó. Por que a vírgula aqui? Porque o número está entre 1 e 10. Não pode ser 10, né? Mas tem que estar entre 1 e 10. Quantas casinhas da vírgula antiga para a nova vírgula? 1, 2, 3, 4. A menos 4. Então, vai ficar 1 vezes 10 a menos 4. Pessoal, quando for soma ou subtração, o expoente precisa ser igual para fazer a operação, tá? O expoente é igual, 10 a quarta, menos 4, né? 10 a menos 4 aqui. Então, eu vou fazer uma operaçãozinha simples aqui, ó. 2,8 mais 1 dá quanto? 2,8 mais 1, 3,8 vezes 10 a menos 4. Pronto, está aí a resposta. Legal, né? Vamos fazer esse outro? Olha aqui, o mesmo raciocínio. Pessoal, o número tem que estar entre 1 e 10, então 6,9 vezes 10. Olha quantas casinhas após a vírgula. 1, 2, 3, 4, né? 4, positivo, certo? Menos, pessoal, 3,4, né? Ao fazer uma aproximação, 3,42 vezes 10. Quantas casinhas após a vírgula? 1, 2, 3, 4. Olha que legal, tá na mesma ordem de grandeza que a gente fala, né? Tá? O expoente 10 a quarta. Então, eu vou fazer uma simples operação de subtração, ó. 6,9
menos 3,42, vírgula embaixo de vírgula. Vamos pedir emprestado aqui para o 9, vai virar 8, aqui vai ficar 10, certo? Então, nós temos o 2 aqui, ó, tá meio feio, mas é 2. 2 para chegar no 10, 8. 4 para chegar no 8, 4. Copia a vírgula. 3 para chegar no 6, 3. Então, a resposta vai ser 3,48 vezes 10. Olha que legal, pessoal. 10 a quarta aqui, 10 a quarta aqui, mantenha 10 a quarta, 10 a quarta. Certo? Interessante, né? Olha aqui, se trata do de baixo de uma multiplicação. Nossa, Rivaldo, multiplicação mais difícil? Não é não. Vamos transformar em notação para vocês verem. 2,3 vezes 10. Vamos contar quantas casinhas nós temos após a vírgula aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 a 7 vezes, olha que legal esse, 0,003, ó, coloca a vírgula aqui, então vai ficar assim, ó, 3 vezes 10, só não esqueça que o expoente é negativo, ó, menos, quantas casinhas da vírgula antiga para a nova vírgula? 1, 2, 3, 4, a quarta. Vamos fazer essa multiplicação? 2,3 vezes 3. Vamos lá, 2,3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. Então, vírgula, vai ficar 6,9 vezes 10. Pessoal, desculpa o barulho aqui, mas já passa, tá bom? Vamos lá. Menos 4 e 7, quando é multiplicação de potência de mesma base é base 10, nós vamos conservar a base e fazer o quê? Nós vamos somar os expoentes. Então, eu tenho 7 mais menos 4 dá quanto? Ó, vamos lá. Eu tenho 7, devo 4, me sobram 3, né? 3. Aí, isso. Certo? Vamos fazer o último aqui, dessa fileira. 4,35 vezes 10 é quanto, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, né? A quinta, ou a 5, né? Expoente 5. Quando for divisão, eu aconselho fazer o risquinho, que eu falo sempre em sala para vocês. Faça o risquinho e vamos montar o outro aqui. Não é 0,0005? Coloca a vírgula aqui, vai ficar como, ó? 5 vezes 10, dá uma olhadinha no expoente agora, ó. É 0, o expoente é negativo, ó. 1, 2, 3, 4. Barulhinho chato na rua, né? Mas nós não conseguimos controlar. Acho que tá parando. Parou, graças a Deus. Vamos lá, então, ó. Quantas casinhas? 1, 2, 3, 4. Então, menos 4. Vamos ver quanto fica? 4,35 dividido por 5 vai ficar assim, ó. Igual a vírgula, coloca a vírgula aqui, ó, para quem não lembra. 2 casinhas depois da vírgula. Corta, vai ficar 435 e 500. Não dá, então 0, acrescento um 0 aqui, corta, vai ficar assim. 50. Então, ficou 50. Quantos 50 cabe no 435? Vão ser 8, né? 8 vezes 5, 40. 400. Sobra 35. Certo? 35. Agora, vamos lá. Coloco mais um 0. Quantas vezes 5 dá 35? 7. 7 vezes 5, 35. Claro, tinha 50, então vira 350, 0, certo? Então, a resposta fica, ó, 0,87 vezes 10. Olha, era 5. Pessoal, toda vez que vem de baixo para cima, lembra que eu sempre falo para vocês, troca o sinal, é menos 4, vai chegar com mais 4. Se fosse positivo aqui, subiria negativo. Então, vai ficar assim a resposta, ó, 0,87 vezes 10 a nona. Pode ficar assim? Não, porque não está em notação ainda, ó. É 0,87, não obedece a regra de notação. Então, vai ficar assim, ó. A vírgula vem para cá, fica 8,7 vezes 10 a quanto? Olha, ele era menor,
ele se tornou maior, ele perde um pontinho aqui em cima, então 10/8. Legal, né, pessoal? Vamos fazer esse outro aqui, ó. 0, vamos só colocar vírgula aqui, ó, 2,25. 2,25 vezes 10 a quantas, ó? Quantas casinhas da vírgula antiga para nova vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, né? A menos 5, porque é negativo, negativo por conta do 0, né? É divisão? Faça assim, fica mais fácil, né? E vou colocar assim, ó, 3 vezes 10 a quanto, pessoal? Olha aqui, 3 aqui. 1, 2, 3 casinhas, menos 3. Isso vai me dar um resultado de 2,25 dividido por 3. Vou acrescentar vírgula, né? 1, 2 zeros, vão ficar 300 e 225. Deixa eu cortar essa vírgula aqui. Então vai ficar assim, ó, 0, acrescento 0, corto aqui, fica 225 e 30. 3 vezes 7 dá 21, certo? 21, 210. 210 para 225 vão ser 15. Aí vai ficar 15 e 30. Eu acrescento mais um 0, corto aqui. Que número vezes 3 dá 15? 5. Então a resposta vai ser 0,75 vezes 10. Olha, menos 5 daqui. Trocou, subiu, né? Vai de baixo para cima, troca o sinal. É menos 3, fica mais 3. Então a resposta aqui vai ficar 0,75 vezes 10 a menos 2. Pode ficar assim? Não, não pode. Andar uma casinha com a vírgula. Lembra, ele é menor, ficou maior. Eu vou subtrair 1, né? Então, menos 1 no expoente. Então, a resposta vai ficar como? 7,5 vezes 10 a menos 3. Perfeito? Olha esse daqui que interessante. Ó. A multiplicação fica mais fácil ainda, né? 3, ó, coloca a vírgula aqui. 3 vezes 10 a terceira vezes... Olha, 4,2 vezes 10, vamos dar uma olhadinha aqui, quantas casinhas da vírgula antiga para a nova vírgula? 2, né? Então, menos 2, por se tratar de 0, então a resposta fica assim, ó. Vamos lá, 4,2 vezes 3 vai dar 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12, né? Uma casinha, 12,56, 12,6 vezes 10, olha... Multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Então, ó, tenho 3, devo 2. Então, vai ficar 3 menos 2, vai dar 12,6 vezes 10 a 1. Pessoal, tá em notação? Está, mas não obedece a regra, né? Então, eu vou ter que andar com a vírgula uma casinha e ficar assim, ó, 1,26 vezes 10. Olha, era maior, ficou menor, ganhou um pontinho aqui em cima, né? Ao quadrado. Certo? Bem simples, né, pessoal? Sem segredo algum. Vamos fazer mais alguns exercícios para clarear mais? Vamos lá, esses aqui são um pouquinho mais trabalhosos, mas vamos fazer rapidinho. Efetue as operações sempre representando a resposta final em notação científica e, quando necessário, arredonde para 2 casas decimais. Então vai ficar assim, ó. Vocês perceberam que tem expoentes diferentes aqui, ó, tem expoente 2, expoente 3, expoente 2. Eu vou fazer assim, ó, vou deixar tudo no mesmo expoente. Como eu resolvo isso? Vou copiar primeiro, ó, 3 vezes 10 ao quadrado. Pessoal, se eu tenho o número aqui, ó, 12 vezes 10 à terceira, nós vamos lembrar de uma coisa. Quando nós vamos para cá, acontece uma coisa, e quando nós vamos para cá, acontece outra. Quando nós vamos para o lado que nós vamos considerar aqui como sendo a esquerda, quando nós vamos para a esquerda, o que acontece? Nós somamos 1 no expoente. Quando nós vamos para a direita, nós subtraímos 1 no expoente. Então vai ficar assim, ó. Aqui não é 12? Eu vou fazer o quê? Eu quero deixar 10 a menos 2. Para aparecer menos 2, eu vou ter que tirar 1 daqui. Para aparecer 2, perdão, eu tenho que tirar 1 daqui. Para eu tirar 1 do expoente, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que deslocar a vírgula para a esquerda ou direita? Direita, né? Então,
Então vai ficar assim, ó, mais 120 vezes 10. Olha, 3 menos 1 vai dar 2, menos 2 vezes 10 ao quadrado. Nossa, Rivaldo, ficou todo mundo com o mesmo expoente. Ficou, agora basta somar todos esses aqui. Vamos somar? Dá para fazer até de cabeça, né? Ó, 3 mais 120, 123, menos 2 vai dar 121 vezes 10 ao quadrado. Eu posso fazer a operação. Tá pronto, pessoal? Não tá pronto, mas vai ficar assim, ó, 1,21 vezes 10. Lembra, se vier com a vírgula para a esquerda, ó, para a esquerda eu vou somar no expoente, ó. Então ela andou quantas casinhas? 2 casinhas, então mais 2. Então 2 mais 2, 4. Certo? Vamos ter que fazer isso com os demais? Sim, pessoal, um pouquinho cansativo, mas vamos pegando o jeito. Dá uma olhadinha aqui, ó. Menos 2, menos 3 e menos 3. Eu vou deixar tudo menos 3. Pode ser? Então vai ficar assim, ó. Para que eu suba aqui para menos 3, eu vou ter que colocar menos 1 aqui, certo? Então, para ser menos 1, eu vou ter que deslocar, ó, para quê? Para a direita. Se eu for deslocar para a direita, vírgula, então ela vai ficar assim, ó. É 7, vou colocar para a direita, vai virar 70, né? 70 vezes 10, 2 menos 2 menos 1, menos 3, menos 8 vezes 10 a menos 3, menos 5 vezes 10 a menos 3. Vamos ver como vai ficar agora? Todo mundo ficou na mesma base, olha que bonitinho, 10 a menos 3. Vai ficar assim, ó, 70, ó, 70, vou fazer aqui a parte, 70 menos, olha aqui, menos 8 menos 5, quando os sinais são iguais, nós somamos e vamos manter o sinal aqui. Então, 8 com 5 dá quanto? 13, né? 13 negativo, então menos 13, tudo isso, ó, vezes 10 a menos 3. Eu coloquei entre parênteses para indicar a operação aqui, né? Então vai ficar assim, ó, 70 menos 13, corta, fica 6, fica 10, 3 para 10, 7, certo? E 1 para 6, 5, 57 vezes 10 a menos 3. Tá pronto, Rivaldo? Não tá pronto ainda, mas eu consigo fazer o quê? Eu consigo corrigir, ó. É 57, vai virar 5,7. Lembra, o número é maior, fica menor, soma 1 no expoente, ou andou com a vírgula para onde? Para a esquerda, ó, para a esquerda soma 1. Então, andou uma casinha mais 1, então vai ficar assim, ó. 5,7 vezes 10 a menos 2. Perfeito? Interessante, né? Vamos para o outro. Nós temos 10 a sexta, nós temos 10 a oitava, 10 a menos 5, mas, felizmente, nós temos multiplicação. Então, multiplicação é mais simples, né? Ó, vou marcar as bases aqui, certo? Multiplicação de potência de mesma base, nós conservamos a base e vamos somar os expoentes. Então, vamos fazer a primeira multiplicação, ó, perceba que é multiplicação, por isso que eu estou fazendo direto assim, tá? Não estou transformando igual aos anteriores, ó. 4,5 vezes 1, e desse resultado nós vamos fazer vezes 3, tá? 4,5 vezes 1 dá 4,5. Agora, 4,5 vezes 3, vamos ver quanto dá, ó. 4,5 vezes 3, 3 vezes 5, 15, põe o 5, manda 1, 3 vezes 4, 12, com 13, uma casinha depois da vírgula, então vai ficar quanto? 13,5 vezes 10, vamos somar os expoentes ali, fica bonitinho. 6 mais 8, então 6 mais 8 vai dar 14, né? 14, só que é menos 5 com aqui, então vai ficar assim, ó, 14 menos 5, isso me dá uma resposta de 13,5 vezes 10 a quanto? 14 menos 5 vai dar 9, certo? Tá pronto, pessoal? Não, é 13,5. Então, vai ficar assim, ó. Vírgula vai andar uma casinha para cá. Então, vai ficar 1,3 vezes 10. Lembra? Maior ficou menor. Soma 1 no expoente. Ou andou para a esquerda, vai somar 1 no expoente. Então, vai ficar 10 a décima.
certo? Interessante, né, pessoal? Vamos para esses dois últimos, mas principalmente essa daqui. Mesma ideia, ó, multiplicação, 10 à sexta, 10 à oitava, 10 à quinta. Multiplica quem está na frente primeiro, ó. 2,1 vezes 4, vou fazer aqui do ladinho. 2,1 vezes 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Uma casinha, 8,4. 8,4. E eu vou fazer o que, ó? Perceba, 8,4 vezes 10 a quanto, pessoal? Olha aqui, ó. Eu vou somar primeiro, por quê? Ó, porque depois tem uma divisão aqui, certo? Então, eu vou fazer primeiro a multiplicação. Então, vai ficar 6 com 8, 14. Então, 10 a 14. Quando tiver divisão, como aparece aqui, eu vou fazer assim, fica mais fácil, tá? 3 vezes 10 a quinta, para não gerar confusão. 8,4 eu vou dividir por 3. Acrescento um zero, fica 84 dividido por 30. Quantas vezes? Duas vezes, né? 2 vezes 30, 60. Para 84, 24. 24 é menor que 30, acrescento vírgula e zero, né? 240, ou corta aqui, vai ficar 3 e 24, vai dar 8, né? Então, a resposta aqui vai ficar 2,8 vezes 10 a quanto, pessoal? Lembra que eu sempre falo para vocês. Aqui, ó, 14 aqui, 14 aqui. Quando vai de baixo para cima, subtraio. Ou, na verdade, muda o sinal que não tem erro, que aí não precisa ficar fazendo regrinha de sinal, que é um pouquinho chata, né? Mudou o sinal, vai de baixo para cima, então mais 5 aqui embaixo, ele sobe menos 5. Toda vez assim, pessoal, fica mais fácil. Evita confusão. Então, a resposta é 2,8 vezes 10. 14 menos 5 vai dar 9. Aí, isto. Certinho, né? Vamos fazer essa daqui está bem simples, não? É uma divisão direta, então vai ficar assim, ó, 45 vezes 10 a menos 6 dividido por 9 vezes 10 a sexta. Pessoal, dividiu 45 por 9, dá quanto? 9, 45 dá 5, né? 5, ó, primeiro dividiu a frente aqui, né? Para não ter erro, ó. 45 dividido por 9 dá 5. 5 vezes 10 a menos 6, como está em cima, o de baixo sobe com o sinal trocado, né? Então, menos 6. Aí a resposta fica 5 vezes 10 menos 6, menos 12. E pronto. Pessoal, espero ter ajudado vocês. Muito obrigado e até a próxima.